Olá, bem-vindos para mais um encontro de Direito Penal, parte geral aqui no canal Alguma Dúvida. O tema de hoje é previsibilidade no crime culposo. Tema dos mais importantes, sempre que a gente discute culpa, que a gente discute a existência ou não de culpa penal, o grande calcanhar de Aquiles, o forte da argumentação, estará na previsibilidade. Vamos situar o assunto primeiro. Vamos lá. Quando a gente fala em culpa, quando a gente fala da previsibilidade no crime culposo, né, o que a gente está querendo tratar é o seguinte: culpa é quebra do dever geral de cuidado com previsibilidade. Culpa é descuido. Né? O sujeito só pode responder por culpa, por crime culposo, se ele agiu com descuido. Só que para saber se esse descuido é ou não é relevante, tem que ter previsibilidade. O resultado deve ser previsível, o resultado danoso, o resultado lesivo deve ser um desdobramento previsível do descuido. Então lembra que os requisitos do crime culposo na doutrina brasileira são: primeiro, a quebra de um dever geral de cuidado, um descuido, e segundo, que o resultado lesivo seja previsível. Tem que ter previsibilidade do resultado lesivo partindo da conduta tida como descuidada. E é na previsibilidade que nós vamos centrar os nossos esforços, o nosso foco hoje. Tá? O que é essa previsibilidade? É assim, partindo da conduta tida como descuidada, o resultado deve ser um desdobramento esperado, previsível. Como assim? É descuidado virar o carro sem dar seta? É previsível que você vai causar um acidente, que você vai estar surpreendendo alguém? Então, crime culposo. Além do descuido, tem que ter previsibilidade do resultado. É descuidado deixar a criança brincar na beira do abismo? É previsível que vai se machucar? Crime culposo. Descuidado deixar uma criança pegar uma caneca de plástico? Eu não acho. Talvez alguém aí ache. Né? É previsível que essa criança vai tropeçar, cair com a caneca de plástico, que vai bater na boca dela e vai cortar a gengiva? Não acho. Você acha? Também, né? Não me parece comum. Crianças andam para lá e para cá com caneca de plástico o tempo todo, né? E não costumam quebrar os dentes por causa disso. Então, além de ter a ideia do descuido, que é razoavelmente fluida, razoavelmente aberta, né? Cada um tem a sua noção do que é descuido, que é, aliás, um grande problema quando a gente vai discutir crime culposo. Tem que ter previsibilidade do resultado, tem que pensar se o resultado é ou não é, enfim, previsível se ele é ou não é um desdobramento esperado, comum da conduta. Tá? Vou te dar um exemplo, um caso meu que eu atuei há muito tempo, que eu acho que ilustra bem também como esse assunto é importante, em especial como tese de defesa. Então vamos lá, eu defendi um sujeito, né, que ele estava dirigindo o carro do patrão, né, uma caminhonetona e tal, e ele estava dirigindo na estrada, uma estrada de pista única, mão dupla, né? Ele estava dirigindo na velocidade esperada, acho que era 80 por hora, estava à noite, verdade, faixa intermitente, podia ultrapassar, e ele se aproximou de um carro muito lento que estava na frente dele. Bom, ele tinha o horário, né, ainda cumprindo a velocidade permitida, ele deu seta, né, jogou a caminhonete um pouco para a esquerda para ver se dava para ultrapassar. Dava.
Né? Ele pegou, olhou de novo, dava, não tinha luz nenhuma se aproximando. Ora, à noite você está dirigindo numa estrada que é ultrapassar, você joga o carro para a esquerda e procura luz do outro lado, né? Para ver se vem algum outro veículo se aproximando. Não vinha, não tinha nenhuma luz. Ele pegou, entrou na ultrapassagem. No meio da ultrapassagem, ele topa com o quê? Com uma bicicleta que vinha no meio da pista da estrada, sem nenhuma iluminação, nem traje reflexivo. Pelo contrário, a bicicleta tinha cor escura e o ciclista, né, o seu condutor, estava com roupas escuras. Nossa, deu na caminhonete, morreu. Tá? Os fatos eram incontroversos, porque o sujeito estava na estrada com a bicicleta, mas tinha um outro no acostamento, um amigo, eles estavam juntos. E o amigo vinha pelo acostamento com, né, o asfalto ali bem mais sofrido, mas falava, sai da estrada, você vai morrer e tal. E o cara vindo na estrada, não, estou vendo, não tem perigo e tal. Pois é, não contava com a ultrapassagem. Tá? O sujeito morreu. Bom, eu defendi o condutor da caminhonete, né? E qual foi o meu grande argumento? Meu primeiro grande argumento perante o juiz foi: não teve quebra de cuidado. Ele não violou nenhum cuidado, ele estava na velocidade permitida, ele deu seta, faixa intermitente, ele olhou antes de ultrapassar, ele cumpriu todos os cuidados. Tem que absolver, fato atípico, não há culpa. Perceba como a questão de quebra de dever de cuidado é fluida, é aberta. O juiz reconheceu culpa, sim, falou que ele tinha violado o dever de cuidado. Qual o dever de cuidado? O juiz argumentou, o juiz sentenciante, que ao ultrapassar numa pista única, né, o condutor tem o dever de dar luz alta para ver se vem alguém sem luz no sentido contrário. E ele não deu luz alta. Como ele não deu luz alta para investigar se vinha alguém sem iluminação em sentido contrário, ele faltou com o dever de cuidado e devia ser condenado. Gente, esse dever de cuidado não existe no Código de Trânsito, isso é uma loucura. Né? Pelo contrário, me parece que você não deve ficar dando luz alta ao ultrapassar, porque você vai estourar, vai ofuscar o espelho do condutor da frente. Aí sim, capaz de você arrumar um acidente. Não existe esse dever de ficar dando luz alta para procurar quem está sem luz do outro lado. Isso não existe. Para mim, eu acho que não existe. O juiz achou que existia. Ele deve fazer isso sempre. E tem muita gente que faz mesmo, né? Já deve ter acontecido se você dirige, que você está lá guiando, tal, vem alguém para te ultrapassar, o cara fica dando luz alta na sua cara, né? Pois é esse juiz. É esse juiz que acha que antes de ultrapassar tem que ficar dando luz alta para investigar pessoas sem iluminação em sentido contrário. Bom, condenou o réu. Fui ao tribunal. No tribunal eu repeti o argumento da falta de descuido. Falei, gente, não teve descuido, não teve descuido. Fato atípico. Mas aí eu acrescentei o novo argumento. Ainda que se entenda que houve descuido, que existe esse dever de dar luz alta a ultrapassar, que não existe, né? Ainda que exista esse dever, o resultado era imprevisível. Não é o que costuma acontecer você topar com uma bicicleta em sentido contrário à noite, na meio da estrada, sem traje reflexivo. Então, ó, não era para a bicicleta estar na estrada. Se estivesse, era para estar com iluminação. Não é previsível que você vai topar com uma bicicleta no meio da estrada à noite, sem iluminação. Eu dirijo em estradas há muitos anos, estou aqui com medo de fazer a conta, 32 anos, nossa, né? 30 anos. E nunca vi, né? Uma bicicleta à noite no meio da estrada. Não é o que costuma acontecer. Então, atropelar a bicicleta, nesse caso, não seria um desdobramento comum, um desdobramento esperado. Deu para pegar? Beleza? Joia? Joia. E foi assim que o tribunal entendeu, absolveu por falta de previsibilidade. Gente, essa previsibilidade, ela tem em conta o quê? Né? Previsibilidade para quem? Pois é, aqui a gente já está aprofundando um pouquinho, mas eu não resisto a comentar. O seguinte, que no Brasil ainda prevalece que a previsibilidade é
objetiva, ou seja, o grande critério é o homem médio. Então você deve pegar e pensar, o homem médio, o sujeito comum, ele teria feito previsão? Era previsível para o homem comum? Era previsível para o sujeito comum que é topar com esse ciclista no meio da estrada à noite, sem iluminação? Não. Então não tinha previsibilidade, tem que absolver. Tá? Esse é o critério adotado no Brasil. Previsibilidade objetiva. Ficou claro? Joia? Eu não resisto aqui a acrescentar uma crítica, tá? Em especial para quem vai prestar defensoria ou para quem gosta de ler o direito penal sob um viés mais crítico, né? Eu sou muito contrário a essa previsibilidade objetiva e sou ainda mais crítico a esse critério do homem médio, que para mim é um absurdo, tá? Por quê? Porque quem é o homem médio? Aí sempre alguém faz piadinha, né? Um cara de 1,70, cabelos castanhos, 70 quilos. Aí. Quem é o seu homem médio? Hã? Quem você chama de alto? Quem eu chamo de alto? Quem é mais alto que eu? Quem eu chamo de baixo? Quem é mais baixo que eu? Quem eu chamo de... Quando eu tinha 20, eu achava que quem tinha 40 era velho. Hoje, é jovem. Quando eu pesava 80, eu achava que quem pesava 100 estava acima do peso. Hoje, saudável. Quando eu era estagiário, eu achava que eu ia prestar concurso e ia ficar rico. Não fica. Quem é o meu homem médio? Eu. Tá? Quem é o homem médio do juiz que vai julgar se o cara praticou o crime culposo? O juiz. Quem é o seu homem médio? Você. Volta para o juiz. Você acha que um juiz de direito no Brasil espelha a média da sociedade brasileira? De jeito nenhum. Tá? O juiz está ali no topo da pirâmide de rendimentos, de educação formal, de valores muitas vezes conservadores. Infelizmente, os tribunais brasileiros costumam ter uma tendência muito conservadora. Tá? Então, não, o juiz não espelha a média da sociedade brasileira. A gente coloca os vencimentos. O juiz ele tem ali os seus vencimentos ordinários batendo 35, 39 mil reais, tirando aí os penduricalhos, isso e aquilo. Você acha que isso corresponde à média da sociedade brasileira? De forma alguma. De forma alguma. Né? Então, quando você diz para o juiz usar o homem médio como critério, ele se usa como critério e ele exige de uma imensa massa de miseráveis muito mais do que eles podem oferecer, muito mais cuidado, muito mais recursos e muitas vezes até aparatos que custam dinheiro, muito mais do que eles podem oferecer. Vai exigir que os pais alimentem os filhos de forma que as condições financeiras muitas vezes não admitem. Vai exigir que os pais deem uma atenção aos filhos, não é? Que muitas vezes a condição socioeconômica não admite. Né? Mas o que essa mãe estava fazendo que ela não estava vendo o que os filhos estavam ali, não é? No quintal às 7 da noite? Ela estava desmaiada, dormindo depois de 2 turnos de 10 horas cada um no emprego, para tentar dar o de comer com as crianças. Só que o magistrado não vai ter essa percepção, porque não é essa a realidade dele. Percebe? Não é que é só dele, não é também a realidade de qualquer um dentro do sistema de justiça, que está dentro da média da sociedade brasileira, tem condições de trabalho muito mais favoráveis. Percebeu? Joia? Então, me parece um absurdo usar esse critério do homem médio, que é um critério que acaba refletindo as condições e as circunstâncias do próprio julgador, que não correspondem à média da sociedade brasileira. Seria muito mais correto, em especial num país periférico como o Brasil, usar uma previsibilidade subjetiva, que levasse em conta as circunstâncias do autor, do julgado, do réu. Tá? Tá legal. Mas lembra, se cair na tua prova, se cair no teu concurso, a previsibilidade no Brasil é previsibilidade
objetiva e o critério é homem médio, apesar de todas as críticas feitas. Combinado? Gente, era isso. Lembra qualquer coisa, manda aqui nos comentários. Prazer conversar com você. Até a próxima.